próximo tópico, e a produtividade que eu digo para vocês é nesse sentido. É produtividade sem exaustão. Você não deve chegar na exaustão. E também é uma produtividade, né, do terceiro item aqui, de acordo com os seus objetivos. Então, não adianta você ser produtivo na direção oposta. Se você está indo para direção leste, se você deseja ir para leste e está viajando apenas na direção oeste, não está fazendo nenhum retorno, não está fazendo nenhum caminho que tenha que dar algum tipo de volta, a tendência é que você não chegue. A mesma coisa com os seus objetivos. Se você está indo em direção contrária dos seus objetivos, a tendência é que você nunca alcance eles. Então não adianta ser produtivo na direção contrária, porque dessa maneira você não vai atingir resultado algum. Então é muito importante ser produtivo, sim, só que você precisa da produtividade na direção correta. E ainda em se tratar dos objetivos, você deve analisar mais um fator relevante. Se você não tem objetivos definidos, não tem valores claros na sua vida, então você deve fazer uma análise e começar a ter esses valores. Porque não adianta você pegar objetivos que a sociedade impõe. Por exemplo, padrão de beleza. Então, às vezes, você vai colocar mulheres muito magras aí no seu padrão de beleza e você, mulher, vai tentar seguir esse padrão. E o que eu quero dizer com muito magras? Que elas não têm uma boa estrutura, que elas não têm uma boa saúde e não está de acordo com o teu objetivo de performance. E também envolvendo que pode ter algum tipo de transtorno alimentar, que pode ter algum tipo de doença também relacionado com isso. E você não quer isso para você. Você quer uma vida mais saudável. Você quer uma vida mais performática. Então não adianta você seguir esse padrão da sociedade. Outro padrão da sociedade muito comum. A sociedade é extremamente consumista. Assim, a gente pode ver nos Estados Unidos, por exemplo, que domina o mundo em alguns aspectos, eles são muito consumistas, muito consumistas. E essa cultura consumista, ela migra para outros lugares no mundo também. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm muito essa cultura de girar o comércio, né? Essa cultura capitalista. Eu não estou sendo esquerdista aqui, tá, gente? Não está errado o sistema, na minha opinião. Eu só acredito que excessos podem prejudicar. E no Brasil tem-se muito a cultura do consumismo também. Só o problema nacional aqui, que eu diria, é que nós não temos talvez um giro, né, um salário tão bom em proporção aí quanto os americanos, por exemplo. Então acaba que a qualidade de vida nesse sentido reduz. Mas eu não estou defendendo que, caso o salário fosse maior, por exemplo, que seria ideal uma cultura consumista. É importante manter as empresas? É importante. Mas a gente precisa ter noção dos nossos gastos. E muitas pessoas têm objetivos claros aí com relação ao financeiro, de se recompor, de se recuperar, de ter alguns investimentos. Muitas pessoas têm isso. E se você tem isso, invista. Se você simplesmente for gastar dinheiro e seguir a onda da sociedade, você nunca vai construir nada. Assim, eu não estou falando de patrimônio, tá? Que patrimônio também é um objetivo claro da sociedade. Se você for parar para ver, a sociedade te impõe que você deve ter patrimônio, você deve ter casa própria, carro próprio e tudo aquilo que a sociedade impõe. Eu não estou falando disso. Às vezes o patrimônio é uma reserva financeira para viajar ao mundo. Se você quer viver de aluguel a vida inteira e viver em lugares diferentes aí na sua vida, uma hora estar vivendo em um lugar, em um país, outra hora estar vivendo em outro, tá tudo bem, não tem problema com isso. É uma coisa que a sociedade cria, que impõe e, assim, você tem que descobrir o seu valor, não o valor da sociedade. Porque se for para descobrir o valor da sociedade, a gente já tem, né? As pessoas julgam muito algumas coisas e não entendem que a felicidade ela está além desses padrões. E você consegue viver uma boa vida sem prejudicar o outro, que é um critério que eu tenho bem relevante assim para mim,
estando vivendo em um padrão diferente da sociedade. Então você consegue ter esses fatores. O último ponto que eu separei aqui para considerar se você tem ou não uma boa rotina é a questão do lazer. O lazer deve estar associado à produtividade. Então você deve ser produtivo sem exaustão e com lazer. O que eu quero dizer com isso? Tenha hobbies. Assim, não precisa ser vícios, tá? Não precisa ser algo que vá gastar muito do teu tempo. São pequenos hobbies, como por exemplo, investir em algum encontro, alguma reunião com os amigos, seja algum jogo, alguma prática esportiva, seja melhorar o relacionamento, seja melhorar a situação familiar. Tenha hobbies. Tenha, por exemplo, investimento também em ouvir músicas ou assistir ou ouvir podcasts, como você está fazendo agora. Tenha a possibilidade de ver séries, filmes, ter algum tipo de entretenimento audiovisual. Tenha hobbies. Isso realmente vai te trazer prazer. Mas lembrando que eu não estou falando de vícios aqui. Então eu não quero que você tenha vícios absurdos e que, enfim, perca o controle, que esteja interferindo nos outros fatores de vida. De novo, como eu estou falando do lazer, eu estou me referindo a você não ter prejuízos na vida, seja com excesso de produtividade, seja com excesso de lazer. Se está interferindo de alguma forma na qualidade de vida, eu já considero algo negativo. Eu já considero algo a ser analisado, a ser corrigido. Se você estiver vivendo muito tempo nesses excessos, ou estiver vivendo, por exemplo, muitos dias ruins de forma consecutiva, algo na sua vida precisa ser avaliado. E você precisa analisar isso.